Sobre o Pepe Mujica, que você conheceu. Então, eu pergunto a você como é que você recebeu essa notícia e quem foi Pepe Mujica? Pepe e eu nos encontramos várias vezes em Cuba e também no Uruguai. Eu estive em algumas atividades comuns com ele e tinha uma grande admiração, mesmo antes de conhecê-lo pessoalmente, mas conhecendo sua trajetória, sua luta como líder dos Tupamaros, os anos longos e drásticos de prisão no Uruguai, prisão política, retratados aí no filme A Noite de 12 Anos, né, que recomendo enfaticamente, sobretudo aos mais jovens. Enfim, nós éramos muito amigos e tivemos muito em comum. Também estive preso em condições degradantes, não tanto quanto ele, nem tão longamente, né? Fiquei 4 anos, ele ficou 12 anos. E também participei do movimento guerrilheiro na cidade, como ele também. E nós tínhamos muitas afinidades. E a diferença é que eu sou uma pessoa de fé e o Pepe era ateu, mas dizia que eu não creio em Deus, mas depois que partir desse mundo espero estar equivocado. Mas eu não conheço ninguém, Joaquim, que viveu mais intensamente e coerentemente os valores do Evangelho do que o Pepe. Realmente, o Pepe, na minha visão, ele se compara ao Gandhi, se compara ao Mandela. Enfim, foi uma figura realmente exemplar. Deu um testemunho de vida coerente, sobretudo como chefe de Estado. É coisa rara, né? Porque geralmente o poder, dizem que o poder muda as pessoas. Eu aprendi nos 2 anos que estive no Palácio do Planalto que o poder não muda ninguém, o poder faz com que a pessoa se revele. E o Pepe se revelou muito coerente com aquele passado militante dele nas bases, um homem que não tinha nenhum tipo de apego material, pelo contrário, absolutamente desprendido. Quando o convidavam para eventos internacionais, ele não fazia nenhuma exigência protocolar, nenhuma exigência, sabe, excessiva, e sempre acessível às pessoas. Realmente é uma grande, grande perda nesse momento em que a gente vive uma conjuntura de falta de líderes que nos sirvam de paradigma, nos sirvam de exemplo, líderes que sejam coerentes a vida inteira com os princípios que abraçaram, né? Então, eu fico Sim, realmente muito consternado com a partida dele, com a transvivenciação dele, como eu gosto de me referir à morte, né? perfeito. Frei Beto, agora, à luz da teologia, o que é que acontece agora? Uma pessoa como ele, que dedicou à causa pública, se manifestou muitas vezes, ele era um humanista. Ele tem algumas entrevistas que ele dá que os conceitos humanistas assim admiráveis, né? O que é que acontece? Por vista teológico. Bem, Joaquim, você falou aí no início que a pauta era falar do Papa, Isso, o Leão XIV. Eu quero fazer isso. uma associação já ao Papa. Na missa que o Leão XIV celebrou na Capela Sistina para os cardeais, ele abordou o tema do ateísmo, dizendo que o mundo marcado cada vez mais pelo ateísmo, a falta de sentido na vida. Olha, eu confesso que não me agradou o sermão do Papa Leão XIV, porque eu fiquei pensando, não são os ateus que fazem mal ao mundo. As pessoas mais ignóbeis que eu conheço, todas se dizem crentes, né? Aí lembrei que o Hitler se considerava católico, o Trump presbiteriano, o Truman que jogou 2 bombas atômicas sobre o povo pacífico e inocente do Japão era batista, sabe? Então eu fico pensando realmente as pessoas que mais causam dano à humanidade, à natureza, elas enchem a boca falando de Deus, né? Deus acima de tudo, né? Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, mas não tem nenhuma coerência com os princípios evangélicos, nenhuma, eh, sabe, referência àquilo que é a pregação de Jesus. Então, realmente, fiquei um pouco constrangido, porque eu conheci muitos ateus, como o Prestes, o Marighella, que eram pessoas que viviam os valores do Evangelho muito mais que inúmeros cristãos que eu conheço, inúmeros. O cristianismo se tornou um dado cultural. Agora, do ponto de vista teológico, quando nós transvivenciamos, nós entramos na eternidade, ou seja, numa esfera sem tempo. E ali nos deparamos com o mistério de Deus. Não há como descrever isso, né?
O próprio apóstolo Paulo diz numa de suas cartas que ele foi elevado aos céus e ele não tinha palavras para traduzir o que ele havia visto. Mas por que que eu creio que existe uma vida após esta vida? Pelo fato de eu confiar na palavra de Jesus. Eu acho que Jesus foi tão coerente em tudo que fez que não haveria de inventar algum mito, uma coisa absolutamente, sabe? Eh, e aí eu penso muito no parto, né? Aquela parábolazinha que a gente ensina na catequese para as crianças, dos dois bebês gêmeos, e um diz para o outro: você acredita que depois tem vida, depois dessa vida aqui dentro? Ele falou: de jeito nenhum, nem quero isso. Aqui está muito bom, né? A gente está aqui tranquilo, aquecido, alimentado, sabe? Depois dessa vida aqui não tem nada, né? Até que se surpreende com o parto e se inicia uma nova vida completamente distinta daquela que se vive no ventre materno. E a teologia diz isso, é tão diferente, que nós não temos nenhum tipo de referência para descrever tudo que possamos dizer a respeito da vida após a morte, é mera criação da nossa imaginação, daquilo que nós conhecemos. O ser humano jamais imagina algo que ele não conhece, né? Ninguém sonha com algo absolutamente inusitado, inédito, surpreendente. Todos os sonhos nossos têm uma referência ao real que conhecemos. Então, a mesma coisa se dá com essa passagem. Enfim, eu não sou um cristão por essa questão, sabe? A mim não interessa. Eu não vou me surpreender se do outro lado da vida não tiver uma vida eterna, sabe? Não vou me surpreender, porque eu acho que o que importa é a vida nesse mundo aqui, né? A nossa coerência nesse mundo. Já valeu, a mensagem de Jesus já valeu para a nossa existência aqui. E é muito interessante porque Jesus não condiciona a nossa salvação à fé, condiciona ao amor. E chega a dizer claramente no capítulo 25 de Mateus que muitos que não creem, mas amam, haverão de se salvar, né? E aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Então, é isso que é a minha referência teológica.